O Bate-Papo na Saúde hoje está no 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva. E hoje a gente vai conversar sobre a saúde como direito e soberania na América Latina. Meu primeiro entrevistado aqui nesse primeiro bloco é o Carlos Fidelis, presidente do SEBS. Carlos, um prazer receber você aqui. Muito bom estar com vocês também. Bom, acho que assim, né, nesse contexto em que o SEBS ele completa 50 anos, são 5 décadas, e aí a gente tem o congresso acontecendo, eu queria que você falasse da importância dessa celebração, dessa data, né? Pois é, o SEBS vai celebrar 50 anos de existência em 2026. O SEBS é uma entidade fundada em 76, em plena ditadura militar. É uma entidade que a gente pode dizer está nas origens do movimento da reforma sanitária, participou ativamente da 8ª Conferência Nacional de Saúde, participou dos debates na Constituinte. O SEBS ajudou a formular o SUS, né? O SEBS se caracteriza por ser uma entidade pequena, mas é um exército de Brancaleone, o rato que ruge, né? Porque ele tem muitas contribuições nessas 5 décadas, contribuições em termos de formulação de políticas, em termos de análise crítica dos cenários e em termos de mobilização, né? O SEBS completa 50 anos na luta, né? Nós sabemos que o país está vivendo um período conturbado, um período delicado. Houve a tentativa de golpe em 8 de janeiro, agora a ameaça do tarifaço, a extrema-direita querendo passar por cima das instituições, uma coisa que eu nunca vi, as pessoas se assumirem como entreguistas, verdadeiros traidores da pátria, aqueles que se diziam patriotas. E, portanto, todas as atividades do SEBS, né, que visam comemorar os 50 anos, são também atividades de luta. O SEBS está de olho nas eleições de 26, nós consideramos essas eleições um momento fundamental para o país, como esse que está acontecendo agora. Então, nesse sentido, congressos como esse e outras atividades que nós vamos realizar até lá, elas não estão meramente comemorativas, né? Elas estão também um momento de reflexão, de análise e de propostas, porque nós precisamos ter propostas para disputar o eleitorado, propostas para construir o país que a gente deseja e merece. Eu acho que você trouxe um ponto importante, eu até aproveito para fazer esse gancho, né, que é a questão do desmonte das políticas, né? Como é que o desmonte das políticas públicas, a ascensão de governos neoliberais tem impactado o SUS e o direito à saúde no Brasil? Como é que você avalia isso? Bom, isso começa lá atrás, fora do Brasil, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, tentando desmontar as instituições do estado de bem-estar social criadas no pós-guerra. Naquela época se prometia maior eficiência alocativa de recursos, uma redistribuição de renda que seria feita pelo mercado e uma eficiência também na provisão de serviços e de bem-estar da sociedade como um todo. Isso era a promessa neoliberal lá da década de 80. E passados quase 50 anos, né, o que a gente verificou na prática foi uma imensa concentração de renda, né, a formação de grandes oligopólios, o desemprego, a fome, a miséria, as emergências climáticas, uma degradação ambiental, e não tivemos migrações, conflitos, guerras. Esse avanço do neoliberalismo ainda nos legou uma extrema-direita aos moldes bem fascistas, e nós estamos vendo
que o mundo hoje não tem o que comemorar dentro dessa perspectiva neoliberal e agora com a extrema-direita. Olha o que eles estão fazendo em Gaza, por exemplo, o governo israelense, um governo de extrema-direita, está promovendo um genocídio inaceitável, aquilo não corresponde, nos envergonha como seres humanos. No Brasil, o SUS foi criado na Constituição de 88, um pouco na contramão dessa onda neoliberal que vinha chegando aqui. Então, nós avançamos em 88 e sofremos imediatamente alguns cortes no financiamento, por exemplo, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que o SUS foi formulado com receitas e onde era explícito onde captar os recursos. Havia recursos. Imediatamente se tirou 30% dessas receitas. E a partir daí foram ocorrendo algumas pequenas reformas que iam minando a capacidade de financiamento do SUS, que é a maior política pública de inclusão do mundo, né? O que a gente comparava talvez comparava com a educação, o acesso à educação. Isso se acirrou muito a partir do golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff. A partir daí, nós ficamos explicitamente dentro de políticas de austeridade, né? Políticas de austeridade associadas à elevação dos juros. Para você ter uma ideia, somente em 2024, nós pagamos perto de R$ 1 trilhão de juros. Esse dinheiro alimentou o rentismo. Se nós tivéssemos dado R$ 1 trilhão na saúde, nós faríamos uma revolução na saúde ou na educação, qualquer lugar que isso fosse alocado de modo produtivo, teria um impacto positivo enorme. A mesma coisa com as renúncias fiscais. Nós, segundo os auditores fiscais, o Brasil teve como renúncia fiscal cerca de 790 bilhões. Eu não sou contra a isenção fiscal, mas ela não pode ser eterna, ela tem que ser um momento ali de alavancar uma atividade. 790 bilhões também faria uma revolução com qualquer orçamento. O governo Bolsonaro foi o governo do desmonte. Nós vivemos a tragédia da Covid, né? Eu considero um verdadeiro genocídio, o que é uma necropolítica, o que o governo Bolsonaro fez em relação ao combate à pandemia. Na maior emergência sanitária da história do Brasil, ele se colocou omisso. Mais do que isso, ele incentivou aglomerações, falou mal da vacina, ele desmontou programas. O Programa Nacional de Imunizações sofreu muito, era um programa exitoso, né? Exemplo para o mundo, foi muito atacado. Ele promoveu o que mais? Ele promoveu a reforma da Previdência, ele não mexeu na tabela do imposto de renda. Um cenário super complexo, né? Fidelis, eu acho que a gente já está se encaminhando para o finalzinho desse primeiro bloco. Queria entender com você, né, que contribuições um congresso como esse ele pode trazer para a construção de sistemas como o SUS, né? Isso a nível, assim, na América Latina. Pois a grande característica desse congresso é a retomada, né, de política na veia. Como nós trabalhamos com um conceito ampliado de saúde, um conceito que fala das determinações socioeconômicas da saúde, é difícil você ter saúde brincando no valão ou sem condições sanitárias em habitações da periferia, nas favelas, muito ruim. Então, esse congresso discute as condições
necessárias para distribuir vida digna para todos, incluindo saúde nesse sentido ampliado. O Brasil é um exemplo para o mundo, embora nosso SUS tenha sido tão maltratado, ele é um exemplo para o mundo porque o princípio do SUS, aqui, do sistema de saúde do brasileiro, é um direito constitucional, não é uma mercadoria, né? Muitos países colocam a saúde na conta do direito do consumidor. Nós ligamos ele à cidadania, né? O SEBS tem como lema saúde é democracia e democracia é saúde. Então, esse congresso, o SEBS é a LAMES no Brasil, esse congresso tem essa pegada, né, de discutir os sistemas de saúde em toda a América Latina na perspectiva de torná-los todos públicos, gratuitos, né? E aí verificando em cada país quais as dificuldades para se alcançar esse objetivo que todos aqui do Congresso querem, né? Uma saúde pública gratuita, universal, de acesso universal, com integralidade, com equidade. Esse é o desejo do Congresso. E agora sim, por fim, né, eu acho que falar um pouquinho da importância de movimentos sociais, entidades científicas e sociedade civil na defesa e no fortalecimento do SUS. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a saúde é um dos temas que eu vejo como de mais fácil mobilização das pessoas, né? Alguns temas são polêmicos, alguns temas dividem, mas a saúde, todo mundo quer saúde para si e para os seus, né? A saúde é um bom mote para discutir a sociedade. É na saúde que se encontram as primeiras denúncias de injustiças sociais, né? A mortalidade infantil, por exemplo, é um termômetro de que as coisas não vão bem. Então, a saúde é esse termômetro e podemos dizer, em alguns casos, é uma chaga aberta que denuncia a extrema desigualdade das sociedades hoje, né? Essa luta por saúde tem mobilizado muitos movimentos sociais. Eu percorro o país e eu vejo, assim, desde as divas da floresta lá no Amazonas, passando por trabalhadores e trabalhadoras da agricultura, um sentimento de luta muito forte que não aparece nas mídias tradicionais. E a gente está tentando articular mais isso. É preciso que a academia, né, a ciência, os intelectuais estejam juntos dos movimentos sociais nessa ameaça que a gente está vivendo no mundo. Essa importância de estar todo mundo junto. Carlos, eu queria agradecer muito a você. A gente está terminando esse primeiro bloco. Obrigada aqui por compartilhar tanta sabedoria com a gente, viu? Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Bate-Papo na Saúde e a gente já volta com a Ana Costa, que é diretora do SEBS. Não sai daí, é rapidinho. O Bate-Papo na Saúde está de volta, hoje direto do 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva. Hoje a gente está falando da saúde como direito e soberania na América Latina. Quem vai conversar com a gente agora nesse segundo bloco é a Ana Costa, ela é presidente do evento e diretora do SEBS. Ana, seja muito bem-vinda, obrigada por conversar com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que assim, dentro dessa temática, né, da saúde como direito, soberania na América Latina, eu queria que você falasse um pouquinho dessa definição, né, da defesa da democracia. Por que a defesa da democracia está intrinsecamente ligada a essa questão da garantia da saúde como um direito? Então, essa articulação entre democracia e direito à saúde, ela não parece tão óbvia, mas ela é óbvia, porque, na verdade, a democracia que nós conhecemos hoje
fundamentalmente vinculada ao funcionamento das instituições democráticas, ela não tem suficiência mais para sociedades contemporâneas. Nós temos insistido no fato de que democracia envolve a possibilidade de que as pessoas tenham qualidade de vida, que haja menos desigualdade, que haja mais direitos, mais cidadania, e por isso que por acreditarmos que na base da determinação social da saúde, todas essas políticas que promovem qualidade de vida têm muito a ver, têm tudo a ver com a produção de saúde, é que nós precisamos de trazer isso para o bojo da própria construção da democracia. Então, lá atrás, no Brasil, por exemplo, o documento fundante da criação do SUS, e mais do que a criação do SUS, do capítulo da saúde na Constituição, porque o capítulo da saúde não trata só da criação do SUS, ele trata claramente que a saúde é produto de políticas econômicas, sociais, não é? E para depois chegar na criação do SUS. Ele já chama atenção, né? Exatamente, já chama atenção que a saúde, ela carece, ela requer que as pessoas tenham casa, comida, escola, lazer, trabalho, renda. Portanto, isso está escrito na nossa Constituição. A Latinoamérica, inspirado num debate na Latinoamérica, que é a base da medicina social, que é o que nós chamamos da determinação social da saúde. Então, essas questões articulam muito. E para finalizar, isso também articula com soberania, porque articula com o poder popular. A soberania nessa vertente do poder popular, porque na medida que nós ganhamos construindo qualidade de vida e construindo consciência crítica acerca dos direitos, nós estamos politizando a sociedade e estamos ampliando o poder popular e criando soberania, né? Perfeito. Eu acho que assim, eu fiz essa pergunta para o Fidelis e eu vou fazer para você. Que contribuições você acha que o Congresso traz para a construção, né, de sistemas universais como o SUS, isso na América Latina? Vários países latino-americanos, especialmente aqueles que têm experimentado governos do campo progressista, do campo da centro-esquerda ou da esquerda, têm tentado criar sistemas universais inspirados no Brasil, né? Venezuela, sim, que já criou há algum tempo o sistema de saúde venezuelano, que a duras penas vem sobrevivendo. O sistema de saúde único da Bolívia foi criado lá atrás no governo Evo Morales, inspirado no SUS. Colômbia agora faz esse debate com um grande enfrentamento do campo conservador, que não quer que se crie ali um sistema universal e que se promova o direito à saúde, porque Colômbia tem uma saúde completamente entregue ao mercado, e outros países também têm tentado esse caminho. Então, o SUS, ele tem um efeito, digamos assim, um papel de um sistema que deu certo, que vem dando certo, apesar de tudo, e nós sabemos que construir o SUS é enfrentar permanentemente os desafios dos interesses contra-hegemônicos ao SUS, não é? Nós sabemos disso porque aqui estamos permanentemente na luta por financiamento, por melhoria das políticas, por ampliação do acesso, enfim. É nossa luta permanente do SEBS e do movimento da reforma sanitária, mas esse movimento na Latinoamérica, ele tem sido muito pujante. México acabou de fazer uma reforma que não configurou um sistema único, mas ampliou o acesso para 100%, universalizando o acesso à saúde no México. Então, há essa movimentação e essa é a luta da ALAMES, né? A luta que envolve também aspectos muito particulares da Latinoamérica, como, por exemplo, a promoção de saúdes interculturais, as saúdes indígenas,
as saúdes das populações quilombolas, né, que possam ser incorporadas dentro desse objetivo de promover saúde intercultural, né? Os indígenas latino-americanos perguntam, bem, vocês querem que nós tenhamos saúde, mas vocês querem que tenhamos saúde de branco. Essa saúde não nos interessa, não é? Então, nós queremos a nossa saúde. A nossa saúde, a forma como eles entendem o cuidado à saúde, o conceito de saúde, que envolve a saúde das águas, da terra, né, dos alimentos, e que nos ensinam muito também, porque trazem para uma vida concreta de uma cultura extremamente importante e saudável, né? Conceitos que para nós do lado de cá são essenciais, né? Agora falando assim em termos de Brasil, né? A gente vê o SUS, né? Mesmo diante de tantos ataques, né? O SUS ele é uma referência e é uma referência de política pública, né? A que você atribui essa resistência do SUS, né? Diante de tantos ataques? De fato, o SUS ele tem uma estrutura legal e quando nós o construímos, nós fomos muito felizes em instituí-lo a partir da Constituição, mas também instituí-lo simultaneamente a uma construção de uma comunidade política que o protege, que o defende. Não só o movimento sanitário, mas os trabalhadores da saúde, os gestores da saúde e os conselheiros de saúde. Nós temos mais de 120 mil conselheiros Brasil afora que atuam permanentemente nessa direção, né? Então, o SUS ele tem uma rede de proteção política muito forte, assim como ele tem também um grupo, uma hegemonia capitalista e de mercado que tem outro pensamento acerca dele, ou o uso para explorá-lo, né, que é o que faz, por exemplo, determinados setores, como o plano privado, ou mesmo a indústria farmacêutica, que é um grande beneficiado pelo SUS, porque tem no SUS um grande comprador, né? Então, mas tem também, assim, esse pensamento, essa tensão permanente de que, olha, o SUS não pode ser tão bom quanto o setor privado, ele tem sempre que criar essa fantasia de que no privado que é a saúde boa, né? E a própria falta de uma consciência das classes sociais mais abastadas de que o SUS é um sistema que é para ser ruim, porque ele é para pobre, porque ele deve ter os seus limites sempre consolidados. Um conceito que vai se criando, vai se enraizando, vai né? se enraizando, apesar de que isso é uma ausência de uma consciência do sentido e da grandeza do SUS, enquanto a necessidade de todos, inclusive das classes mais abastadas, porque o SUS não só faz assistência, o SUS também faz vigilância de produtos e a própria regulação em relação aos planos que os atendem, não é? Então, há um SUS também endividado com o exercício da sua plenitude legal e há um problema na população que precisa adquirir mais confiança e consciência no SUS, e confiança no SUS e consciência de que a defesa do direito ela é essencial, né? Eu acho que nós temos vários ensinamentos em relação a isso, a dar para a Latinoamérica, porque isso vai se repetindo por lá também. O comportamento das classes sociais, do mercado, dos interesses financeiros na saúde, que hoje está cada vez mais na mira do mercado e do lucro, acontece por lá também, né? E é muito interessante, esse congresso tem feito debates muito profundos sobre isso, né? Tem uma pauta que nós aprofundamos fortemente aqui, que são as contradições de garantir direito em relação garantir direitos sociais, direito à saúde nas sociedades capitalistas. Como o capitalismo ele não tem freios
para explorar, e como hoje a saúde está na mira, no centro dos interesses capitalistas. Ou seja, muita coisa que precisa ser repensada. Aí, exatamente, né? Muita coisa a repensar e muita coisa para acrescentar nas nossas lutas, nas nossas pautas. Esse congresso, ele trouxe isso, ele retoma a base, não é, do que as sociedades democráticas precisam enfrentar para garantir os direitos sociais, que no fundo, aprofundar e avançar na luta anticapitalista, na construção de um outro cenário, de um outro mundo possível, né? Também se discutiu bastante aqui sobre a questão das grandes discriminações. É impossível construir saúde, por exemplo, sem o combate ao patriarcado, ao racismo, não é? São pautas todas convergentes. Todas convergentes, sem acabar com essa hipocrisia em relação ao meio ambiente, assumir que nós estamos numa crise ambiental definitiva e arregaçar a manga e mobilizar os outros setores que não são da saúde para a produção de bem-estar e qualidade de vida e saúde. Ana, queria te agradecer, muito obrigada por contribuir aqui com esse bate-papo e até uma próxima conversa, viu? Eu agradeço muito também, para mim foi um prazer e uma obrigação estar aqui falando no Canal Saúde, que é sempre um veículo que nos apoia e que divulga os nossos temas de uma forma absolutamente correta. Muito obrigada. O prazer foi nosso. E obrigada a você que acompanhou a gente aqui. A gente se vê aqui pelo Canal Saúde. Até a próxima!